Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje o tema é implantes e eu já estou começando com por que perdemos os dentes? Essa pergunta é a base da odontologia. E se você souber responder e tiver ações para saber executar a resposta dessa pergunta, com certeza você vai ter uma saúde bucal diferenciada. Então, quais os motivos que levam a pessoa a procurar um dentista no mundo inteiro? É trauma, que é batida, agenesia, que a pessoa nasce sem o germe do dente, ortodontia, estética. Agora, 60% a 80% das pessoas que procuram os dentistas são pelo motivo de cárie e doença periodontal. O que tem que acontecer para ter prevenção de cárie e doença periodontal? Você tem o dente, sem o dente não tem necessidade de fazer prevenção, óbvio. Você tem as bactérias, que se dividem em dois grupos, as bactérias cariogênicas, que são as que formam cárie, e as periodontopatogênicas, as que formam doença periodontal. Então eu estou falando que já tem o dente, já tem a bactéria. E essa bactéria, como todo ser vivo, ela precisa se alimentar, e ela se alimenta de açúcar, sacarose. Quando você ouve falar que o açúcar faz mal para os dentes, não é que o açúcar vai diretamente fazer um dano no dente. O açúcar alimenta a bactéria, que ou ela libera ácido roubando o mineral do dente e captando o dente formando cárie, ou ela libera toxina fazendo inflamação na gengiva. Então, essas bactérias são chamadas sacarose dependentes. E quando você tem a união do dente com a bactéria, com o açúcar, você tem chance de ter cárie e você tem chance de ter doença periodontal. Então, isso aqui é comportamental, pelo que vocês já viram. E tem outra variável que joga a seu favor, é o tempo. Se você ingerir açúcar, estiver com o dente com bactéria e correr para o banheiro e limpar essas bactérias, você pode comer açúcar 10 vezes por dia, só que ninguém faz isso, né? Geralmente você tem que concentrar ações de ácido de sacarose quando você pode limpar o dente. E como eu falei das sequelas deixadas, da cárie e suas consequências, doenças periodontais, né? E aqui, como é que a gente vai remover a bactéria? Por enquanto a gente falou de evitar a ingesta de açúcar, agora nós vamos falar de como você vai remover as bactérias. O nosso velho conhecido corante, quem me acompanha, quem trata com a gente, sabe que eu uso esse recurso sempre quando possível. Por quê? Se você for parar para perceber o que você faz na vida todos os dias, tudo é medido. Você para no posto para calibrar o pneu do carro, você tem uma libragem no pneu. Você vai verificar a sua pressão, coloca um aparelho para dar a sua medida. Você vai fazer um exame de sangue para saber se tem diabético, você tira o sangue e vê se você tem glicose excessiva. E na boca, que a gente quer tirar a bactéria que forma cárie e doença periodontal e não tem nenhuma ferramenta visual palpável de uso caseiro para poder falar, realmente eu tirei as bactérias ou não tirei as bactérias ou não sei. Com certeza a maioria das pessoas responde não sei. Então sempre que você quiser saber se tem bactérias na boca ou não, usar o corante para poder ter a medida. Então agora que você já sabe por que as pessoas perdem os dentes, é por trauma, doença periodontal, cárie, agenesia, enfim, por vários problemas, mas 60% a 80% dos casos é por cárie e suas consequências, doença periodontal e suas consequências. E quem já tem implante, quem quer fazer implante, você tem que saber isso aqui, porque se você não remover a causa, você vai ter o mesmo efeito, que é perda óssea ou infecção de gengiva. E vai acabar perdendo o implante também. Então, o primeiro caso são dois casos bem avançados de implante, pessoas que perderam os dentes há muitos anos e que não tinham osso, tivemos que fazer reconstrução óssea. Então, com a prótese antiga, a pessoa fechava a boca, suco nasogeniano bem avançado, sorriso não mostrando os dentes, porque eles já estavam gastos, né? E aqui a gente percebe que ele perdeu dimensão vertical de oclusão. Dimensão vertical de oclusão é um eixo imaginário, vertical, como o próprio nome diz, que fala se a pessoa tem aumento ou diminuição dos dentes. E a maioria das pessoas que perderam os dentes há muitos anos tem diminuição. Então, estou mostrando aqui um caso de restabelecimento de dimensão vertical de oclusão, sem implantes. Essa pessoa mordia como prognata, como classe 3, assim. Só de fazer 16 provisórios aqui atrás, ele já levantou a mordida e restabeleceu a dimensão vertical de oclusão.
apesar de continuar com mordida de topo, mas isso aqui foi para ilustrar o que é perda de dimensão vertical de oclusão. Enfim, vamos voltar para o primeiro caso de implante, uma atrofia óssea muito severa. Isso aqui é a maxila da pessoa, a maxila é a arcada superior, a arcada inferior, os dentes bem gastos, né? Na tomografia a gente percebe que ele não tinha o osso do lado direito. Isso aqui é a imagem do seio maxilar, fossa nasal, septo nasal, não tinha osso nenhum, não tinha nada, ó. Tinha essa altura de osso aqui. E aí fizemos os enxertos, tem 2 parafusos aqui prendendo os blocos ósseos na região subnasal, e os seios maxilares foram preenchidos com enxerto de banco de osso. 5 meses depois, o caso já enxertado, o enxerto pego, e conseguimos colocar 6 implantes. Olha o tamanho dos implantes que a gente colocou, quando o lugar que não tinha osso nenhum, ó, não tinha nada de osso, tinha 2 milímetros de osso aqui e 1,5 aqui. A gente conseguiu colocar implante de 13 milímetros. Essa técnica é muito confiável, não é feito com enxerto autógeno da pessoa, é com osso sintético, ou osso de banco de osso, ou material biológico, e ele funciona muito bem. E aqui o caso pronto, já com 6 implantes, uma barra prendendo uma sobredentadura, que é a famosa overdentro, e a reabilitação com dentes aqui naturais na arcada inferior. A gente, em odontologia, procura fazer com que as pessoas tenham realização social, realização saúde, realização estética, fiquem contentes com seus dentes. E eu considero um caso desse um caso de muito benefício que a gente pode proporcionar para outras pessoas, porque a pessoa vai passar dessa situação aqui onde ele tinha uma dentadura, uma prótese total superior, para uma prótese fixa. Percebe que é uma prótese fixa com 12 elementos. Ele, na arcada inferior, ele reconstruiu todos os dentes aqui, prótese fixa também, e o sorriso, a dimensão vertical dele melhorou, e o sorriso começou a aparecer novamente. Ele que tinha aquele sorriso bem discreto, bem leve, e as pessoas acabam até evitando o sorriso. E o que esse paciente fala pra gente, que os amigos dele falam: "Oh, você fez plástica, você está mais bonito, o que aconteceu?" Eles perceberam que mudou alguma coisa, mas não sabiam exatamente o que era, e na verdade ele mudou os dentes, né? A mordida dele melhorou muito, porque agora ele tem uma prótese fixa superior, com reposição e reconstrução dos dentes inferiores também, e ele consegue ter uma mastigação bem melhor também. Esse segundo caso que eu vou mostrar para vocês é um caso que é até mais difícil que o primeiro, porque era uma senhora mais jovem e ela me pediu uma coisa que, a hora que ela falou, eu até assustei. Perceba que é um caso também igual ao do caso anterior, não tem nada de osso aqui, não tem nada de osso aqui, nada na subnasal. E fizemos os enxertos, só que ela pediu para mim assim, ela falou: "Ó, eu quero todos os meus dentes de porcelana, todos individuais, que eu quero passar o fio dental em todos." E quem trabalha com reconstrução óssea sabe que nem sempre o que a gente planeja, a gente consegue executar. Toda vez que você tem um enxerto, você tem a região receptora, que é a região que recebe, a região doadora é a região que vai pegar. Então a região receptora nutre a região doadora e tem uma ponte vascular que vai fazer com que esse enxerto viva. Se a tua área receptora for pequena, não adianta você colocar um enxerto grande, que essa parte não pega, só vai pegar essa aqui. E como vocês viram antes aqui, ela não tinha nada aqui na frente, tanto que eu acabei, já vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui na frente. Então, pusemos 2 blocos ósseos parafusados, um grande levantamento de seio maxilar aqui, a seio maxilar aqui. Conseguimos colocar os implantes todos, implantes da Ankylos. Obrigado, professor Valdir Muglia, @USP Ribeirão Preto. Um implante aqui. O professor Valdir Muglia foi quem levou eu e o Pardo Filho para a Alemanha fazer o credenciamento desses implantes. Eu também escolhi um tipo de implante que fosse mais compatível com o osso de enxerto, que é um implante de qualidade diferenciada também. Esse é o implante que eu comentei lá atrás que a gente perdeu, eu tive que refazer, aqui ele está refeito, está com provisório nos outros, e eu tive que travar no septo nasal aqui, porque ele já não tinha mais osso de rebordo que permitisse isso aí. Mas nessa vez deu certo. Aqui o caso com todos os dentes de porcelana.
e nos deixou assim muito contentes, porque a gente conseguiu atender o pedido da nossa paciente, que ela queria passar o fio dental em todos os dentes, são todos os dentes separados, de porcelana, ficou bem bonito. E isso aí nos deixa muito felizes, não só pelo recurso profissional, que partimos de uma situação com pouco osso e conseguimos colocar implantes de 14 milímetros aqui, mas também por poder devolver a autoestima para essa pessoa. Isso aí, como profissional, nos deixa muito felizes também. Então, visite o nosso site, curta nossas redes sociais, mande mensagens falando o que você achou, o que você está achando dos temas. Eu tenho procurado fazer material que tenha alguma aplicação na vida das pessoas, tanto em termos de prevenção, quanto de abrir opções para reconstruir casos difíceis como esse, e estamos à disposição sempre. Muito obrigado.